falar sobre como era a minha vida antes de conhecer Jesus e como está agora. Se você ainda não assistiu esse vídeo, ele vai estar em algum lugar aqui, ou aqui embaixo na descrição. E aí você assiste primeiro esse e depois assiste esse próximo vídeo que eu estou fazendo agora. Eu conheci Jesus com 14 anos de idade, eu era adventista, mas na verdade eu era adventista não pelo fato de Jesus, e sim porque o pai da minha primeira namorada disse que eu só podia namorar ela se eu fosse da igreja adventista. Aí eu fui para a igreja. Entretanto, não foi com o meu coração, foi por causa de alguém. Você deve conhecer alguma pessoa que conhece a igreja não por causa de Jesus, e sim por causa de uma pessoa. E a pessoa permanece na igreja por causa dessa outra pessoa, e não por causa do amor de Jesus. O que acaba trazendo uma falha sobre o impacto de Jesus na vida da pessoa. O que aconteceu comigo? Eu fui para a igreja não por causa do que Jesus fez por mim na cruz, e sim porque alguém me disse que eu tinha que ir na igreja. E após isso eu saí da igreja, né? E fiquei 5 anos fora. Que, como eu sempre digo, foi os piores 5 anos da minha vida. Eu me assumi homossexual com 17 anos de idade, o que pra mim foi bem difícil, porque, pra vocês terem noção, eu tive que ir pra outra cidade, ficar com um menino, pra saber se eu era gay ou não. Nesses 5 anos, eu tive 2 relacionamentos. O último relacionamento foi quase um noivado. Foi aí que eu me separei desse relacionamento e conheci Jesus. De verdade. Eu estava num processo onde nada mais me preenchia. Sabe aquele negócio de bebida, drogas? Isso me preenchia, só que por um momento, até que eu conheci Jesus. Quando eu cheguei na igreja, pela segunda vez, eu pisei na igreja, o Espírito Santo falou comigo, e eu nem sabia que era o Espírito Santo, e ele falou a seguinte frase: foca na cruz. Eu olhei pro lado e eu fiquei assim, quem é que tá falando comigo? Era o Espírito Santo, mas eu não sabia que era ele. Passou 3 sábados, eu aceitei Jesus como meu salvador, conheci quem é Jesus de verdade, e eu voltei ao meu relacionamento, que foi o último que eu tive. Só que tudo aquilo que ele gostava, ele continuava gostando. Tudo aquilo que eu gostava, eu parei de gostar. Não fazia mais sentido eu estar naquele lugar, nas festas, bebida, droga, aquilo não me preenchia mais. O amor de Jesus era o suficiente. Até que chegou um dia, eu orei a Deus e disse: Deus, eu não quero mais esse relacionamento. Tu sabe que eu gosto muito dele, mas ele me afasta de ti, porque nós temos pensamentos diferentes, estamos com fases diferentes. E aí eu disse que eu acorde um dia sem vontade nenhuma de estar com ele e eu tenha coragem de me separar. Foi o que aconteceu. Acordei um belo dia, ele falou: bom dia, amor. E aí eu disse: olha, eu quero terminar contigo. Ele perguntou por quê, e eu disse que era porque ele me afastava de Deus. Ele disse que Deus não existia, a gente começou a discutir sobre o assunto, e ele foi embora. No momento que ele foi embora, eu fiquei muito aliviado. Achei estranho, mas Deus cumpriu aquilo que eu pedi para ele. Que eu pedi: Deus, eu vou me separar dele para me entregar a minha vida a ti, mas eu quero que tu me preencha e eu não sinta saudade nem falta. Foi o que aconteceu. Estava num evento da igreja e eu conheci um pastor que eu gosto muito dele, que é o Anderson Silva. E eu cheguei nele e falei: Anderson, eu estou ficando maluco, porque como que eu vou fazer? Eu quero estar perto de Jesus, mas a minha carne quer estar perto de meninos. O que eu faço? Ele me respondeu uma coisa simples, que aquilo tirou um peso da minha alma, que foi: não foca nisso. Ele só falou isso. E eu fiquei: como assim? Ele só foca nisso. E ele disse: sim, imagina que tu está numa lista de supermercados e tem a prioridade e o último da lista. Não quer dizer que tu não vá comprar o que está lá no final. Só que tu tem que primeiro comprar o que está na frente, que é a prioridade. Eu fiz o que ele falou e as coisas começaram a acontecer. A primeira coisa que Deus fez na minha vida foi a cura emocional. Por quê? Eu era extremamente focado em estar com as pessoas.
Só que eu só queria agradar elas. E muitas vezes eu modificava quem eu era para agradar as pessoas. O que o que não era eu. E depois começou as lutas internas sobre a minha identidade, de quem eu era em Jesus, né? Que foi uma das partes mais difíceis. Porque quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa extremamente alegre, espontânea, divertida. E tem pessoas que não gostam disso. Acham que eu estou me achando. E na verdade não. Eu sou assim, dessa forma. E então, uma pessoa chegou em mim e disse que não gostava do jeito que eu era. A partir daquele momento, eu disse pra Deus que eu não queria ser mais isso. E aí eu comecei a me transformar numa pessoa séria. Só que o que acontecia? Eu fiz isso em tudo. Eu fiz isso na igreja, eu fiz isso no meu trabalho, eu fiz isso na minha casa. Eu era sério para as pessoas, mas eu chegava no meu quarto e começava a chorar e dizia: Deus, eu não sou isso. Deus, eu não sou isso. E aí passou um tempo, foi essas lutas internas. Até que chegou num retiro e Deus falou comigo sobre isso. Que disse que queria que eu fosse exatamente aquilo que Ele me fez. Porque era dessa forma que eu ia impactar as pessoas. A partir dali, minha vida deu um start. Foi muito rápido, foi uma velocidade da luz, assim. Porque muitas coisas começaram a acontecer. Muitas coisas mesmo. Chegou em julho de 2017 e foi uma das partes mais importantes da minha vida, onde foi a decisão real sobre quem eu era em Jesus, né? Foi no momento que eu decidi não ficar mais com meninos. Foi uma fase bem complicada. Eu estava assistindo um vídeo com 2 homens beijando, né? O que foi bem estranho, porque naquele momento, abaixo dele tinha outro vídeo, que era um filme chamado I Am Michael. Quem não assistiu, eu recomendo assistir esse filme, que é I Am Michael. É um filme maravilhoso e conta a minha vida. De verdade. Me identifiquei muito com ele. E foi então que as coisas começaram a acontecer. Fiz um vídeo, publiquei no Facebook, que eu não ia mais ficar com meninos, o que estourou. E não foi nada bom. As críticas foram extremamente negativas e positivas. Mas a gente sabe, a gente se importa mais com as opiniões negativas do que com as positivas. E foi um momento, uma fase da minha vida, onde eu tentei o suicídio. Foi bem complicado. E não deu certo. Óbvio, Jesus estava ali me protegendo. O que poucas pessoas sabem de verdade o que aconteceu. Depois de tudo isso, eu orei a Deus e falei: por que isso está acontecendo? Por que as pessoas não aceitam o que agora eu sou? Por que antes, quando eu me assumi com 17 anos, eu fui aplaudido pela sociedade, e depois, quando chegou e eu assumi que eu não queria mais ficar com meninos, eu não podia? Quem disse que eu não podia? O que foi difícil, bem difícil, pelo fato de que as pessoas não estavam opinando sobre a minha vida, elas estavam dizendo o que eu deveria fazer. Júnior, tu não deve fazer isso. Júnior. Daí eu fiquei pensando, tá, mas e se eu não quiser? Eu sou obrigado a continuar numa coisa que eu não quero? Porque na verdade eu queria era viver o que Jesus tinha pra minha vida. E hoje eu estou aqui, gravando este vídeo e falando um pouco da minha história. Fique ligado que toda semana vai ter vídeo no canal. Se inscreve, dá um joinha, compartilha os vídeos e até a próxima.